E pensando, você percorreu um pouco de qual é a visão estratégica de recursos humanos. Eu sou super enviesada, tenho que tomar cuidado aqui, tenho que permanecer imparcial, que não sou, mas eu queria ouvir um pouco da tua visão. Você que tem contato com vários profissionais, você avalia que recursos humanos vêm cada vez mais se apropriando do papel estratégico que deve ocupar dentro das empresas ou ainda está numa jornada? Essa é uma pergunta interessante, Fê. Eu sempre divido o RH no Brasil em 3 grandes estágios, que é explicado pelo tamanho do Brasil, tá? Eu sempre digo que o primeiro estágio, que são os RHs das capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e talvez Florianópolis. Esses são os RHs que tendem a ser os melhores do Brasil e talvez os melhores do mundo. É o que eu sempre falo. Conheço e te dou nome e sobrenome de profissionais brasileiros de RH que são expatriados. Consigo te trazer 2 impatriados. Isso já diz muito. Né? Esses RHs estão em linha e, na minha visão, são melhores do que a maioria dos outros RHs que tem no mundo inteiro. Beleza. Quando a gente sai das capitais e começa a ir para as regiões do interior, a gente já tem um desnível em termos de timing. Porque geralmente são RHs ligados a operações, ligados a fábricas, a plantas, e aí você não tem o mesmo desenvolvimento. Tá? Geralmente esses RHs, o grande foco são relações sindicais e trabalhistas, admissão e demissão, né? Departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, num processo mais tradicional. E quando a gente vai para os grandes rincões do Brasil, aí o bicho pega. Não é à toa que, por exemplo, todos os escândalos que a gente vê sobre trabalho escravo, onde é? Sim. Interiorzão, onde muitas vezes você não tem uma parte sindical forte, você não tem, por exemplo, uma regulação forte. Então são sempre nesses lugares. E não dá pra gente falar que ali você tem recursos humanos presentes. Você tem o básico. E que o básico não está funcionando. Então, quando a gente fala de Brasil, é importante a gente entender esse tamanho. Entende? Sim. E é por isso que é tão interessante a gente estudar recursos humanos da perspectiva desse tamanho todo. Então, quando você me fala sobre recursos humanos estratégico, eu sempre digo que estratégia do RH precisa estar ligado com a estratégia da empresa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a maioria dos profissionais de recursos humanos precisa entender que eles não são a palmatória do mundo. Não vão salvar o mundo, você não vai ser a pessoa que vai ser melhor reconhecida e que a empresa, na grande maioria das vezes, ela tem um responsável que traçou um plano e ele conta com você para atingir esse plano de uma maneira mais rápida e fácil e sustentável. Então, ser um recurso humanos estratégico é estar alinhado com isso. O que eu sempre digo é o seguinte, do que adianta um RH super bem intencionado, que ele quer colocar talvez um People Analytics numa empresa que tem trabalho escravo? Ele está sendo estratégico para quem? Talvez para os pares deles. É o famoso RH para o RH. Maravilhoso, lindo, pouco prático. Sim. Você entendeu? Então, a estratégia de quem?